Damos continuidade ao programa, como eu sempre faço, Pastore. Ofereço um livro que saiu no fim do ano passado, Tributação Internacional e Direito Interno, analisando um pouco o problema referente à erosão tributária pelos chamados planejamentos econômicos, paraísos fiscais, fora, pegar aquela disposição do BEPS, que está sendo discutido na OMC, no OCDE e no Grupo dos 20, de que maneira se poderia, o artigo 107 da proposta dele, combater a erosão fiscal internacional. Então, analisando o reflexo disso que está sendo discutido aqui na política tributária interna, que nós também estamos com alguns desafios semelhantes. Então, chamamos de tributação, são diversos autores, eu coordenei, Humberto Ávila. É precioso isso aqui, vou ler com muito interesse. São bons autores muito que obrigado. nós coordenamos. Mas voltando, eu tinha lhe feito uma pergunta no programa, na primeira parte do programa, como é que você vê essa inter-relação dos problemas que você está localizando, desses 50 milhões de desempregados, não desempregados, 50 milhões na informalidade, ou pelo menos numa informalidade real ou numa informalidade legal por enquanto, porque aqueles que estão trabalhando em conta própria, etc., estão seguindo seus próprios caminhos, mas a falta de uma regulação para esse tipo de trabalho e o seu relacionamento com os próprios desafios da economia moderna, que foi o que eu coloquei para você, já que nós estamos com a internacionalização absoluta da economia no mundo inteiro. Não é? De fato, com essa internacionalização, fica claro para nós aqui no Brasil que o mundo não vai esperar o Brasil fazer todas as reformas para se tornar mais eficiente e mais competitivo. O mundo não espera. Os países avançados avançam cada vez mais. Nós estamos aí agora, nos Estados Unidos, por exemplo, cresceu no último trimestre 3%, 3,2%, que é um crescimento fantástico. E trouxe a taxa de desemprego para 3%, 3,5%, que é a menor de várias décadas. O avanço tecnológico continua em todos os países, não é? E a tendência é crescer cada vez mais. Hoje existe a maior guerra que existe hoje no mundo, na economia, é a guerra pela apropriação do conhecimento entre China e Estados Unidos. Grande guerra é a questão da apropriação do conhecimento, das tecnologias. Isso vai continuar, a disputa é enorme. A revista Economist desse mês aqui publica uma nota da China, diz assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nós vamos avançar mesmo. Nós estamos fazendo 1.000 quilômetros de metrô por ano e meio, entre metrô e estrada de ferro. O país tem tudo para fazer. Os chineses, eles já se apropriaram do conhecimento básico, do conhecimento da ciência básica, não é da tecnologia, é do conhecimento da ciência básica. E se apropriaram nos Estados Unidos, porque todos os anos eles mandam para lá 200, 250 candidatos a doutorado, que chegam lá, aprendem, e a cultura americana era toda ela calçada no espírito democrático de encontrado um conhecimento, publica, coloca na biblioteca, põe na revista, põe na internet. Esse é o espírito americano. E os chineses já se apropriaram da ciência básica. Agora, a tecnologia eles fazem lá. Claro. E vão fazer lá. E vão acabar tendo uma hegemonia certeira nesse mundo aqui. O De Gaulle dizia, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que o grande perigo que o mundo iria ter que enfrentar no fim do século XX, começo do século XXI, era o perigo amarelo. É verdade. E se nós analisarmos com a população que eles têm, com um dumping social e tributário, porque os direitos trabalhistas lá são menores, e a imposição tributária é bem menor do que, por exemplo, no Brasil, você tem praticamente metade, né, de arrecadação tributária. E com a população que tem, com esse conhecimento, é evidente que eles levam uma vantagem em nível de competitividade no mundo inteiro, e nós estamos vendo com a invasão de todos os mercados por produtos chineses,
porque eles não têm essa carga que qualquer produto brasileiro leva. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você tem um prejuízo de uma empresa, você só pode compensar 30% dos balanços seguintes. Nos Estados Unidos, se você tiver o prejuízo, você pode até receber de volta o dinheiro. Daquele imposto que você pagou, se você vier a ter prejuízo posteriormente, comprovar e demonstrar. Quer dizer, leva uma vantagem de competitividade monumental. Uma carga tributária nossa que não é para investimento, é para pagar servidor público, para pagar déficits. E mesmo assim, com déficit, 469 bilhões de reais no ano passado, em nível de déficit nominal, né, que é o que conta. Quer dizer, isso é um problema sério. De um lado é um problema, do outro lado é uma solução. Porque é inegável que a China deu uma contribuição, está dando uma contribuição preciosa ao mundo, fazendo com que, primeiro, os produtos sejam mais baratos, daí a competitividade dela. Então, mais pessoas têm acesso ao telefone celular, à internet, a todos os eletrônicos, a tudo aquilo que a China produz com uma eficiência fantástica. Em segundo lugar, ao baixar os preços e permitir mais acesso, a China está contribuindo muito para melhorar a renda das pessoas, porque a renda ela melhora ou se o salário sobe ou se o preço cai. Claro. E ela está contribuindo para conter inflação, inclusive. Não é? A China, nessas últimas 2, 3 décadas, incorporou uma massa de pessoas na força de trabalho do mundo, uma massa fantástica. Não só na China, mas no mundo inteiro. Então, essa é uma contribuição inestimável. Agora, ela vem acompanhada, como você bem disse, de competição. A competição é alguma coisa que nós não podemos esquecer e ficar longe dela, porque a competição, Ives, não é uma questão apenas de dificultar a exportação de um produto brasileiro. A competição acontece aqui dentro mesmo, em relação aos produtos nacionais, porque se você derrubasse algumas barreiras comerciais, você ia comprar uma camisa aqui no Brasil muito mais barata do que você tem hoje. Hoje ela custa muito mais cara que nos Estados Unidos, nem se fala na China e na Coreia, etc. Um terno, um medicamento. Ou seja, a falta de competitividade é que nos leva a ter essas barreiras todas. Agora, se você tiver uma pressão para baixar essas barreiras, você vai ter uma invasão de produtos que vai afetar a competição interna, a concorrência interna. Nós vamos perder internamente e vamos perder externamente. Isso aqui é talvez o maior desafio macro que nós temos. Mas o grande problema é que, para aí, eu tenho colocado sempre o pastor, de rigor, o custo da Federação Brasileira. Ela impõe essas barreiras. Porque, no fundo, você não tem competitividade interna, porque você cria barreiras tributárias internas, barreiras administrativas internas, barreiras de regulamentação interna, que lá fora não tem. Então, eles criam barreiras para proteger as barreiras que eles criam sobre os empresários, sobre a iniciativa. E com isso você faz os produtos custarem mais caro para os brasileiros. Os brasileiros têm que pagar. E perdemos competitividade externa. Não, isso nem se fala. A externa nem se fala. Mas o que você está apontando é que os brasileiros estão pagando um preço mais alto para sustentar ineficiências que nós temos no Estado. E o custo político dos servidores. Quando esse levantamento feito externamente sobre o Brasil, para o Previdência, e chegou-se à conclusão, nós, comuns mortais, que não estamos vinculados ao governo, que recebemos do regime geral da Previdência, a média é de R$ 1.400. A média do Ministério Público é de R$ 14.000 do aposentado do Ministério Público, entre a menor aposentadoria e maior. A média do Poder Judiciário é de 18 mil. A média do Poder Legislativo é de 28 mil. Agora, o comum mortal recebe 1.400.000. Quer dizer, tudo isso é sustentado. 1.400. Tudo isso é sustentado, entende? Por uns tributos para sustentar a máquina. E não para gerar investimentos, não para gerar produção, não para gerar competitividade, não para gerar concorrência. Isso é que digamos, o nó górdio, digamos,
do futuro do Brasil. Ou nós conseguimos cortar esse negócio, ou efetivamente nós estamos condenados a ir perdendo substância. E o mundo não vai esperar a gente ficar nesse chove não molha aqui durante tantos anos, faz que reforma, mas não reforma. Já são 20, 30 anos que se fala em reforma da Previdência e nunca se fez. E esses 20, 30 anos sacrificaram quem? Os mais pobres. Claro. Eles é que pagam mais essa conta. As ineficiências do Estado não caem em cima do mais rico, caem em cima do mais pobre. Claro. Que não tem modo de se defender. O mais rico tem modo de se defender, ele não tem modo de se defender. Então, e muita coisa dessa, Ives, é constitucional. Está previsto na Constituição, ou seja, nós temos uma Constituição que é uma verdadeira fonte de desigualdades e que vem se perpetuando. Fez o aniversário agora e não mudou nada nesse campo. As desigualdades são essas que machucam e que ferem muito mais os mais pobres do que os mais ricos. Nós estamos chegando ao fim do programa, mas uma observação final, pastor, que me parece importante. Quando na Constituição, no capítulo da administração pública, nós resolvemos dar a todos os senetistas, poderiam ser dispensados ou não, a estabilidade e a efetividade, e nós tornamos, entende, a Previdência o elemento de sustentação e geradora do grande déficit, nós passamos a ter o Brasil trabalhando para sustentar a máquina administrativa, que para se sustentar no poder é geradora de obrigações sobre a sociedade, porque assim eles vão criando uma obrigação sobre outra. E com isso nós não desatamos. Se nós não desatarmos o problema da carga burocrática nesse país, carga tributária, carga previdenciária, nós não vamos solucionar. Meu caro, pois não. E não é com um programa que, aliás, é muito bom, um programa Bolsa Família, que nós vamos corrigir todo o estrago que essas desigualdades provocam. Ao contrário, a Bolsa Família é um programa bom para algo para ser solucionado de imediato, mas é um programa temporário. Ou nós damos conhecimento ao povo brasileiro, ou nós não vamos conseguir progredir. Meu caro pastor, profundamente grato pela sua presença no meu programa. Eu aqui agradeço. Meu grande confrade, meu grande amigo e companheiro das mesmas batalhas por esse Brasil melhor. Muito obrigado pelo convite, Ives. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo programa.